Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Senhor maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza ao entendimento dela, Senhor, e que ela venha nos transformar hoje, Pai. É isso que Te pedimos, que nós venhamos entender a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai. Estamos aqui submissos a ela, Pai. É isso que eu Te peço, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos falando da cidade de Filipos. Ela tem esse nome por causa de Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. Quando os gregos, eles eram um império grandioso e dominaram essa região, Filipe, ele deu esse nome para essa cidade. Chamou essa cidade de Filipos. Essa cidade é bastante importante, porque ela está numa rota comercial muito proeminente para toda a Macedônia. Então, quando os gregos dominam aquela cidade, essa cidade aqui, elas estão dominando uma rota comercial, uma cidade importantíssima. Essa cidade é majoritariamente formada por gregos e, no tempo de Paulo, de romanos, porque Roma vence os gregos e domina o Império Grego e também essa região. E é importante a gente notar como foi que surgiu a igreja nessa região, nessa cidade. Atos capítulo 16, Lucas vai relatar essa história. Paulo estava planejando a sua viagem e ele estava querendo ir para outro lugar, só que a Bíblia vai dizer que ele foi impedido pelo Espírito Santo. No planejamento de Paulo, ele não ia para Filipos. Mas no planejamento de Deus, Filipos estava na rota que Paulo deveria traçar. Então, quando a gente olha, a gente percebe que Paulo, mesmo que contrariado pelo Espírito Santo, ele vai dormir e ele tem uma visão. E a visão é de um homem da Macedônia que diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos, socorre-nos. E Paulo entende essa mensagem como uma mensagem de Deus, como um direcionamento de Deus para a sua vida. E ele vai rumo à Macedônia. E a primeira cidade que ele aporta é justamente Filipos. Ele chega naquela cidade e começa a pregar. E ele prega na beira do rio, a Bíblia vai nos dizer, para as mulheres que ali estavam. Ele começa pregando e dentre as mulheres que estavam ali ouvindo, uma se destaca, chamada Lídia, que é chamada de vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela ouve do Evangelho, o Espírito Santo, Deus abre o seu coração para ela entender o Evangelho e ela se converte a Cristo Jesus. Mas estando em Filipos, acontece uma situação um tanto que curiosa com Paulo e Silas, que estava lhe acompanhando. Porque Paulo e Silas estando lá, pregando a palavra, a Bíblia vai dizer que uma menina aparece. Uma menina que está possuída por um espírito de adivinhação. Essa menina vai atrás de Paulo e Silas e vai dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são homens de Deus. Perceba que a mensagem é verdadeira. Porém, Paulo sabe qual é a origem daquela mensagem. E ele vai, depois de vários dias que essa menina fica prosseguindo e prosseguindo, falando isso a respeito de Paulo e Silas, Paulo, pelo discernimento do Espírito, vira para ela, expulsa aquele espírito de adivinhação, e agora um tumulto se instaura na cidade. Por quê? Porque os seus senhores ganhavam muito dinheiro com as adivinhações daquela menina. E agora que ela não tem o espírito de adivinhação, não tem adivinhação, não tem dinheiro. Aí pegam Paulo e Silas
e espancam eles no meio de praça pública. Os magistrados dão umas pisas neles e mandam eles para a prisão. Eles estão no calabouço, lá em Filipos. E a Bíblia vai nos falar que Paulo não reclama. A Bíblia não vai nos falar que Paulo murmura. Que Silas olha para Paulo e diz: olha só onde a gente parou. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, eles estavam orando e louvando ao Senhor. Orando e louvando ao Senhor. E os presos que estavam ali os escutavam. E de repente, houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto e as prisões se balançaram, os cárceres abriram. E tudo isso ocorreu e houve uma grande preocupação do carcereiro que estava ali. Ele olha para as celas abertas e percebe uma coisa: todo mundo saiu. As celas estão abertas, então todo mundo deve ter saído. E ele, temendo, ele pega a sua espada e vai tentar matar-se. Aí Paulo olha para ele e diz: tem calma, rapaz, a gente está tudo aqui. A gente muitas vezes olha para essa passagem e pensa que Jesus tremeu tudo para livrar Paulo e Silas. Mas não. Deus tremeu tudo naquela prisão para salvar uma família. Porque Deus, ele não mede esforços quando se trata da alma do ser humano. Deus não poupa esforços para salvar a minha e a sua alma, para salvar a minha e a sua família. Nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que vai atrás de nós, que corre atrás de nós para nos salvar. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. E a Bíblia fala que quando o homem, ele pergunta: Paulo, o que é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele crê, toda a sua família crê. E Paulo, agora os magistrados tentam botar Paulo para sair de fininho. E Paulo utiliza a sua cidadania romana e vai dizer: de maneira nenhuma, vocês me humilharam publicamente e eu não vou sair de fininho não. Vocês vão ter que me tirar daqui. E depois que eles tiram Paulo daquele lugar, Paulo sai daquela cidade e vai continuar a sua viagem. Eu acho interessante isso, porque o trabalho missionário na cidade de Filipos começou na beira de um rio. E na beira de um rio, talvez a gente olhasse: vai dar em nada esse trabalho. Talvez muitos de nós, quando olhamos para trabalhos pequenos, sem muita visibilidade, a gente pensa: não vai dar em nada isso. Mas dali de Filipos se levantou uma igreja mantenedora do ministério de Paulo, uma igreja missionária. Por isso eu venho dizer para você aqui nesta noite: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Sabe por quê? Porque nada começa grande. Eu aprendi com um amigo meu chamado Amizadai Lira, que ele disse que a única coisa que nasce grande é monstro. Tudo tem que começar pequeno. Tem que começar pequeno para você entender o valor. Um trabalho na beira de um rio, de um pregador, gerou uma igreja missionária forte e mantenedora do seu ministério. Talvez Paulo nunca imaginasse que aquela igreja iria chegar junto a ele na sua missão. Que daquele trabalho na beira do rio iria sair uma igreja que iria lhe sustentar durante toda a sua vida. Porque é isso que essa igreja se transforma. Numa igreja que sustenta. Numa igreja que não mede esforços. Que dá os seus recursos para quem está fazendo a missão. É uma igreja que se importa com a principal missão que a igreja tem, que é pregar o evangelho. Que está lá segurando a corda, enquanto Paulo está lá no poço, enquanto Paulo está lá no calabouço buscando os perdidos, ele está dizendo, essa igreja está dizendo: pode ir que eu lhe sustento. Pode ir que eu estou com você. Pode ir que aqui você tem um porto seguro em quem você pode se ancorar. Aleluia.
E o tempo passa. E Paulo faz as suas viagens. E agora Paulo se encontra preso em Roma, num calabouço. Parece que todo mundo o esqueceu, que todo mundo o abandonou. Mas essa igreja que Paulo tratou com tanto afinco, ela decide enviar um homem chamado Epafrodito lá para Roma, para levar para Paulo mantimento. Epafrodito chega, leva os mantimentos para Paulo, porque as prisões nessa época não é que nem hoje, que o preso tem comida, tem o teto, tudo certinho. Nessa época, os presos eram dados ao léu. Eles ficavam presos porque eram perigosos para a sociedade, mas para comer, alguém tinha que arranjar alguma coisa para ele. Para se sustentar, alguém tinha que arranjar alguma coisa para ele. E Paulo estava nessa situação. E essa igreja envia Epafrodito com os mantimentos. E chega lá. E Epafrodito não só leva os mantimentos, mas manda também as mensagens para Paulo. De como a igreja está naquele lugar. E Paulo, quando ouve tudo, ele decide escrever essa carta que nós lemos. Para agradecer pelas contribuições e para exortar essa igreja. Exortar, cuidar, consolar essa igreja. Por que isso? Porque essa igreja apresentava 3 grandes problemas. O primeiro problema que ela enfrentava era um problema de perseguição. A gente sabe que ser cristão no primeiro século não era muito fácil. Ser cristão no primeiro século era declarar guerra contra um império grandioso. Era assinar basicamente o seu decreto de morte. E eles estão sofrendo perseguições ferrenhas. E Paulo escreve essa carta dizendo para eles: olha, não desistam. Por quê? Porque as perseguições que vocês sofrem não é para trazer tristeza ao coração de vocês, mas é um prazer e um privilégio. Como assim prazer e privilégio, Paulo? É o que ele fala, versículo 29 do capítulo 1 de Filipenses. Ele vai dizer: porque a vós foi concedido não somente crer no Senhor, mas padecer por Ele. Foi dado a vocês um privilégio. Paulo olha para a perseguição, para a morte, e ele diz: é um prazer para vocês sofrer pelo Evangelho. Não somente crer nesse Evangelho, mas sofrer por Ele, padecer por Ele, entregar a sua vida por Ele. Paulo consola essa igreja no meio das suas perseguições. O segundo grande problema que essa igreja enfrenta são falsos ensinos, que vêm de 2 vertentes: os judaizantes e os liberais. Aqueles que diziam: olha, para ser cristão, você primeiro tem que circuncidar-se. Você tem que primeiro virar judeu para depois virar cristão. Que estavam apegados à religiosidade judaica e diziam: você precisa de rituais e não somente de Cristo. E a outra falsa doutrina que essa igreja está sendo bombardeada é dos liberais, daqueles que pensam que a vida é só para essa terra, daqueles que pensam que a vida é só isso aqui e acabou. E diante dessas duas doutrinas erradas, Paulo vem exortar e alertar essa igreja, dizendo: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardem-se deles, alertem-se deles. Eles estão ensinando doutrinas erradas, e essas doutrinas não vão levar para o caminho certo. E o terceiro grande problema que essa igreja enfrenta são conflitos internos. Conflitos entre irmãos, falta de amor, desunião. E Paulo vai tratar disso no capítulo 4, quando ele nos fala o episódio de Evódia e Síntique, 2 irmãs que trabalhavam junto com Paulo naquela igreja, mas que por algum motivo se desentenderam, que estavam brigadas dentro da igreja.
problema de desunião. E Paulo vem falar com elas, dizendo: amem-se mais, se unam mais. Vocês foram colaboradoras no passado, por que não ser agora também? Voltem ao primeiro amor. E se você parar para pensar, esses 3 problemas, eles afligem a igreja hoje. E normalmente são justificativas que muita gente que para na caminhada dá. Se não vejamos que a gente conhece alguém que era fervoroso em Deus, que andava e caminhava com Deus, e que defendia as suas crenças muito proeminentemente. Era alguém que não deixava Cristo ser zombado, não deixava que pautas cristãs viessem ser desvalorizadas, e por isso levantava sua voz e defendia a igreja, e defendia o Cristo, e defendia a sua fé. Mas por causa disso, várias perseguições e retaliações vieram contra ele, essa pessoa. De modo que limitações sociais, limitações dentro dos seus âmbitos, seja familiar, social, acadêmico, qualquer um, ele está sendo perseguido. E ele parece que pensa: rapaz, se eu não me posicionar, nada acontece comigo. E ele vai calando a sua voz apologética e profética nos lugares onde ele está inserido. E isso vai esfriando seu coração, vai esfriando a sua caminhada, vai o fazendo parar, retroceder, ser apenas um crente nominal, um crente de banco que não se posiciona, que Cristo para ele é só o domingo à noite, é só o congresso. É o crente nominal, eu sou crente na igreja, mas não sou nos meus meios, porque eu não preciso me declarar, porque isso traz muita retaliação e perseguição para mim. Virou um crente normal, parou na caminhada. Ou a gente não conhece gente que está dentro da igreja, esse tipo de gente que olha os seus pregadores preferidos. Um é Hernando Dias Lopes e o outro é o Edir Macedo, que escuta de tudo, que ouve de tudo, que absorve tudo. E isso entra na mente, ele vai se desviando do caminho, vai abraçando um evangelho misturado, vai abraçando um evangelho diluído. E ele pensa que está certo e está caminhando a passos largos para a perdição. Está parando na caminhada porque ouviu muitas coisas erradas, tanto pelo lado mais religioso, tanto pelo lado liberal. Está abraçando qualquer outra coisa, qualquer falsa doutrina, menos o evangelho, e está parando na caminhada. Ou será que a gente não conhece também pessoas que estavam dentro da igreja, trabalhavam na igreja, que estavam no convívio da sua igreja local, trabalhavam, mas como a igreja é feita de gente, e gente que discorda, alguém discordou dele, um clima mal ficou, e ele pensou que estava sendo perseguido dentro da igreja, e às vezes pensou até que o pastor estava do lado do outro, e disse: rapaz, eu vou sair da igreja, ninguém aqui me ouve, ninguém aqui me compreende, ninguém aqui está do meu lado. E por fabricar essa mágoa e alimentar essa mágoa, essa raiz de amargura no seu coração, ele foi esfriando, foi parando na caminhada. Mas eu louvo a Deus, porque se a gente conhece alguém, ou se a gente está nessa situação hoje, é porque Deus nos quer hoje nos libertar disso. Deus quer nos orientar para que a gente não pare, que a gente não desista, para que a gente não ceda à perseguição, que a gente não ceda aos falsos ensinos, que a gente não ceda para os conflitos internos que há
mas que a gente supere tudo em amor. E prossiga e olhe para aquilo que é mais importante. E não venha parar na caminhada. Perceba que Paulo, diante disso, ele vai exortar essa igreja. Ele vai encorajar essa igreja. Justamente no versículo que nós lemos. Ele nos dá pelo menos 2 motivos para porque a gente não pode parar na caminhada diante da perseguição, porque a gente não pode parar na caminhada diante das heresias que vêm tentar roubar o nosso coração e diante de conflitos internos que às vezes nos magoam e nos ferem dentro do ambiente religioso. E primeiro conselho que Paulo vai nos dar de por que não parar é que nós somos cidadãos dos céus. Paulo vai nos dizer nessa carta aos Filipenses, ele vai deixar muito bem claro para esses irmãos e vai dizer: olha, vocês não são dessa terra, vocês são cidadãos dos céus. Vocês não estão vivendo olhando para essa terra aqui, não. Vocês têm que olhar para cima. O que vos aguarda é muito maior. A cidade que vocês têm é muito melhor. A cidadania de vocês é muito maior do que essas picuinhas que vocês estão vivendo aqui. Paulo fala isso porque havia dentro de Filipos gregos e romanos. E cada um se soberbecia do jeito que podia. Os gregos se soberbeciam dizendo: olha, nós somos a herança de Alexandre o Grande. Nós somos os gregos, os intelectuais, aqueles da filosofia. E por outro lado havia os romanos se soberbecendo dizendo: nós somos o da força, daqueles que destroem com a força do braço. Nós somos aqueles que dominaram vocês. E isso estava entrando dentro da igreja. E para não bastar essa soberba dos gregos e dos romanos, entra os judaizantes dizendo: olha, a raça judaica é superior, demonstrando a superioridade étnica diante daquele povo, dizendo: para vocês serem cristãos, primeiro tem que ser judeus. Aí Paulo vai combater isso no capítulo 3, e ele vai dizer: rapaz, se tem como se gloriar na carne, eu muito mais. Paulo vai dizer: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. O que é que Paulo está dizendo? Se for para ser soberbo, eu posso ser mais do que vocês. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu cumpri o que estava na lei. Por que ele está falando isso? Porque os judaizantes que aqui estavam eram gente que se converteu ao judaísmo. Ou seja, foi circuncidado muito depois. Paulo está dizendo: eu sou desde berço. Além disso, ele vai dizer: eu sou da tribo de Benjamim. O que é que ele está dizendo? O reino de Israel foi dividido. Reino do norte e reino do sul. O rei legítimo estava no sul. E o reino do sul havia 2 tribos, Judá e Benjamim. Quando Paulo está dizendo: olha, eu sou da tribo de Benjamim, ele está dizendo: eu sou da linhagem do rei verdadeiro. Eu não sou do rei fajuto, não. Eu sou do reino que tem o rei da linhagem correta. Além disso, ele vai falar: eu sou hebreu de hebreus. O que é que ele está dizendo? Esses judaizantes que aí estão, eles leem a Torá, mas eles leem no grego. Eles seguem um judaísmo helenizado. Eu não. Eu sou hebreu de hebreus. É no hebraico, no aramaico, no grego, eu sei de tudo. Paulo fala também que, segundo a lei, ele era fariseu. A gente olha fariseu, a gente percebe, a gente tem a falsa impressão que é uma coisa totalmente errada, né? Mas os fariseus eram a classe teológica dos judeus que era a mais correta, que defendia um judaísmo mais puro sangue, vamos dizer assim. Ele está dizendo: segundo a lei, eu sou fariseu. Eu não gosto dos judeus que pregam, não. Eu sou fariseu. Segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Eu amava tanto isso, matar a igreja do Senhor. E segundo a justiça que há de olhar para mim
e dizer: aí vai um judeu de verdade. Ninguém pode apontar o dedo, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer que eu falhei em alguma coisa, porque eu sou irrepreensível na lei que eu sigo. Mas eu acho lindo, eu reputei por perda. Sabe o que ele está dizendo? Eu podia até me gloriar na minha carne, mas isso aqui que eu vivi, que eu passei, não vale de nada. Ele vai dizer, versículos posteriores, dizendo: é escória, é esterco, é pior do que lixo. Ele está dizendo para aqueles cidadãos gregos e romanos que ali estavam, que tentavam se soberbecer, dizendo: deixe das suas besteiras. Essa cultura de vocês não vai levar vocês a nada. Sabe por quê? Porque a cidadania que vocês devem valorizar não é a cidadania da terra, mas é a cidadania do céu. Você é cidadão do céu, meu filho. Por que você valoriza tanto as coisas da terra? Se você é cidadão dos céus, se tem algo muito maior e muito melhor em Cristo Jesus, para que a gente possa se gloriar. São pequenas. Isso é um erro que a gente pode cometer e muito bem. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom casamento, eu tenho um bom relacionamento, minha família é boa e tudo parece ser bom demais aqui nessa terra e a gente não quer ir para o céu. A gente quer ficar aqui nessa terra. As paixões da terra tentam nos prender aqui. Mas nós precisamos entender nesta noite que nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Aleluia. Existe um hino na harpa cristã que vai dizer: passarinhos, belas flores, eles querem me encantar, mas são vão terrestres esplendores. Eu contemplo o meu lar. O meu lar no céu é muito maior do que qualquer glória que eu possa ter aqui nessa terra. Por que não parar? Porque você é cidadão dos céus, porque essa terra não tem nada para lhe dar, mas os céus estão preparados para você. Aleluia. Eu acho interessante o que o escritor aos Hebreus vai nos falar a respeito de Abraão. Que ele creu esperando uma cidade cujo arquiteto é Deus. Aleluia. Glória de ser chamado filho da filha de Faraó. E foi sofrer junto com o seu povo, porque buscava uma cidade celestial. Aleluia. Sabe o que é isso? Ele estava na maior nação, no maior lugar, no maior ensino. Ele morava no palácio, mas ele rejeitou tudo por causa de Deus. Ele rejeitou tudo por causa de Deus. Será que hoje, se a gente colocar na balança, a gente é capaz de deixar tudo por causa de Cristo? Será que a gente vai ter essa capacidade de rejeitar todas as glórias da terra para buscar a glória que há nos céus? Será que seremos uma igreja como Esmirna, que era pobre em recursos, que era perseguida, que passava por várias tribulações? E a palavra de Jesus para ela não foi: a prova vai acabar, a luta vai acabar, a perseguição vai acabar. Não, ele vai dizer: resista, porque tem uma coroa de vida eterna para você nos céus. Será que a gente, hoje, a gente vai rejeitar as glórias da terra para buscar a glória de Deus? Aleluia. Nós precisamos entender isso. Por que não parar? Porque eu sou um cidadão dos céus. Porque nada nesse mundo importa. Tudo perde o valor perto de Cristo. Não tem como comparar. É isso que Paulo está dizendo. Não tem como comparar. As glórias deste mundo não tem como comparar com a glória de Cristo. Aleluia. E Paulo vai dizer em outra carta, a de Efésios, se não me engano, ele vai dizer: as leves e momentâneas tribulações que nós passamos aqui não se comparam em nada com o peso da glória que em nós será revelado.
Aleluia! Por que não parar? Porque você é um cidadão dos céus. Mas existe outra justificativa que Paulo nos dá. Perceba que ele fala no versículo 13. A primeira parte ele diz: irmãos, quanto a mim eu não julgo que haja alcançado. A pergunta que fica é: alcançado o quê? A gente tem que olhar para os versículos anteriores. Ele vai nos falar sobre a ressurreição dos mortos. O que é que ele está falando aqui? A gente precisa pontuar a respeito da nossa salvação. O pastor presidente das Assembleias de Deus, meu pastor, o pastor Zé Carlos de Lima, ele vai dizer assim, que a salvação se dá em 3 tempos. Nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. O que isso significa? Nós fomos salvos do poder do pecado. Quando Cristo entra na nossa vida, quando Cristo entra no nosso ser, o poder do pecado não está mais sobre nós. Nós não somos mais escravos das nossas próprias paixões e das nossas próprias vontades. Quando Cristo entra no nosso coração, é gerada uma nova natureza que lhe faz ser capaz de dizer não às paixões dessa terra. É o que chamamos de doutrina da regeneração. Você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. O segundo estágio é o estágio mais presente. Nós somos salvos de quê? Dos costumes do pecado. Assim como Israel, que foi tirado do Egito por Deus e foi levado ao deserto, a gente percebe que o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito continuou dentro de Israel. Por isso eles passam esses anos no deserto para ver se tiram o Egito de dentro deles. E na nossa vida espiritual da mesma forma. Cristo nos salvou, mas nós viemos cheios de costume do pecado. E para tirar o mundo de dentro da gente, só Jesus. Só Jesus. Nós somos salvos dos costumes do pecado. É o que nós chamamos de santificação. E já diz uma frase que a santificação é a parte visível da nossa salvação. Quer saber se alguém é salvo? Pergunta a ele se ele está buscando a santificação. Se na vida dele você olha e percebe um esforço da parte dele de buscar a Deus e de seguir o padrão que ele estabeleceu. E o terceiro estágio se dá no futuro, o qual nenhum de nós alcançou ainda. Que é que nós seremos salvos. Nós seremos salvos de quê, Samuel? Do corpo do pecado. Esse corpo, essa natureza pecaminosa, esse corpo mortal, cheio de pecado, nós convivemos com ele todos os dias. E nós seremos salvos em Cristo Jesus dele. Quando será isso, Samuel? Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. Quando será isso? No instante, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, todos seremos transformados. Seremos transformados. Esse corpo que é mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E aí se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Paulo está falando disso. Eu não alcancei isso ainda. Eu não cheguei nesse estágio. Eu estou lutando para chegar lá. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Você não deve parar porque você tem um alvo. Porque você tem um prêmio a ser alcançado. Pelo menos eu nunca vi, e aqui Paulo está usando a figura de um atleta. Eu nunca vi um atleta parar no meio da corrida. Por que ele não para? Porque ele quer chegar na linha de chegada.
Porque ele tem um prêmio a disputar. E ele só vai receber um prêmio se ele passar na linha de chegada. Ninguém que para, alcança o prêmio. Por isso que Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda, mas eu estou indo ao encontro disso. Eu não alcancei ainda. Por que não parar? Porque você tem um alvo. Você tem um alvo. Você tem um alvo. Todos nós que somos cristãos, verdadeiros em Cristo Jesus, a gente tem que ter nojo dessa carne. Paulo vai dizer, quando me livrarei do corpo desse mal? A gente tem que ter nojo dessa carne. A gente tem que ter nojo desse corpo, do pecado que a gente tem. Dessa natureza pecaminosa, que não nos larga por nada. Já dizia Lutero, que ele pensava que o velho homem morria nas águas do batismo, mas ele descobriu que o infeliz sabia nadar. O velho homem que nos acompanha todos os dias. A gente tem que desejar crucificar ele todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A gente tem que lutar para crucificar ele, porque o nosso desejo é a ressurreição dos mortos, é a glorificação em Cristo Jesus, aquilo que Ele nos prometeu. Porque a nossa salvação não se dá apenas no nível espiritual e de alma, mas se trata também do nosso corpo. A salvação que Cristo produz em nós é uma salvação completa. Todo o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente. Ele nos salvou. Ele reviveu o nosso espírito. Ele salvou a nossa alma. Mas Ele tem interesse em transformar esse corpo mortal à semelhança do corpo do seu Filho. Aleluia. Você não pode parar, porque você tem um alvo a ser alcançado. Você tem uma direção para seguir. Tá bom, Samuel? Mas você disse, por que eu não devo parar? Mas como é que eu faço para não parar? Paulo também nos fala. Ele vai dizer, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Perceba que Paulo não fala que fez 2 coisas, 3 coisas, 50 coisas. Paulo diz que fez uma coisa só. Perceba que há um foco na direção que Paulo toma para alcançar esse alvo. Para que ele não pare, ele precisa estar focado. Eu não sei se você percebe na sua vida, mas eu sou assim. Quando eu tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu acabo não fazendo nada. Não sei se é assim com você. Mas, por que isso? Porque a gente não é muito tempo. Mas, quando a gente fica muito atarefado e a gente quer abraçar o mundo todo, a gente acaba não abraçando nada. A gente não faz coisas bem feitas. Paulo fala aqui, uma coisa eu faço. Há um foco na vida de Paulo. Por que ele fala isso? Porque não tem como servir a 2 senhores. É o que Jesus diz. Por quê? Porque você vai negligenciar um a despeito do outro. Por que isso? A gente precisa focar. A gente não tem como viver para Deus e para o mundo. A gente não tem como servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. A gente não tem como servir a Deus e as outras coisas. A gente precisa entender que ou nós estamos com Deus ou nós não estamos com Deus. Não há meio termo. Não existe a história do crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não existe isso. Ou você é de Deus ou você não é. Você precisa ter um foco na sua vida. Você precisa olhar para Cristo e segui-lo. Você precisa direcionar-se a Deus. Às vezes a gente fica olhando como se a gente não tivesse direção, como se a gente não tivesse alvo, mas você tem um alvo. Você tem um alvo que é Cristo. Olhe para Ele. O escritor aos Hebreus também vai nos falar. Ele vai dizer,
olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele tem um alvo, e a gente precisa ter esse alvo. Foco no direcionamento a Cristo. Que nada venha nos distrair. Porque a gente vive num tempo de distrações, e várias distrações. Já dizia John Piper que os celulares, as redes sociais vão servir para uma coisa, lá no grande julgamento que Deus vai nos fazer. Vai servir para que nenhum de nós possa dar a desculpa que a gente não teve tempo. A gente não teve tempo para orar, que a gente não teve tempo para ler a Bíblia, que a gente não teve tempo para buscar a Deus. Você não pode dar essa desculpa. A gente está distraído com tantas coisas. E às vezes a gente perde o foco daquilo que mais importa na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Ele fala mais. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo esquece do seu passado. Ele olha para trás, não. Ele tem um foco, ele tem um direcionamento. E o que ficou para trás não importa. Não importa. Como é que eu faço para não parar, Samuel? Pare de olhar para o seu passado. Às vezes a gente não tem noção do que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. A gente pensa que o nosso passado pode nos paralisar. A gente muitas vezes pensa e diz: eu não posso fazer isso porque no meu passado eu era desse jeito. Porque eu tenho trauma nessa região aqui e eu não vou seguir nessa direção que Deus está me dando. Porque tristezas invadiram meu coração e eu não consigo mais prosseguir. Algo que aconteceu no meu passado não me dá ânimo para prosseguir. Mas eu vim aqui nesta noite, orientado por Deus, para dizer: esqueça o seu passado. Deixe de se ressentir. O que é ressentimento? Uma tristeza do passado que você revisita e revisita e revisita, que já deveria ter morrido faz tempo, que você já deveria ter enterrado faz tempo, mas você continua ressentindo, visitando o passado. Você não segue para frente por causa disso. Veja qual foi o erro de Sansão. Sansão passa, entra lá no vinhedo de Tímina, pega o leão vivo, rasga ele no meio e venceu. Segue a vida. Passou-se uma semana, ele vai e olha para o leão que venceu, volta, e ele: opa, tem mel aqui. Pega e quebra o seu voto do nazireado. Perceba que o Sansão, que matou um leão vivo com as próprias mãos como se não fosse nada, é derrotado pelo leão morto que ele não deixou no passado. Ele perde para o leão morto quando ele já venceu um leão. O seu passado tem que ficar no passado, é por isso que é passado. Outro exemplo bíblico que a gente pode dar aqui é o que aconteceu com a mulher de Ló. O que foi que aconteceu com ela, Samuel? Deus dá uma direção para Ló, dizendo: sai de Sodoma e Gomorra correndo. Vou destruir essa cidade. O pecado dela chegou às minhas narinas e não está cheirando bem, não. E Deus dá uma direção para Ló e sua família: não pare e nem olhe para trás. E eles começam a andar, começam a caminhar, começam a seguir. Mas chega um momento que a mulher de Ló olha para trás e ela se transforma em uma estátua de sal. Realmente nesse caso. Sabe por quê? Porque olhar para o passado lhe paralisa.
Olhar para o passado faz você não dar mais um passo adiante. Eu fiquei me perguntando por que a mulher virou uma estátua de sal. Não tinha nada na direção de Deus. Ele só disse, não pare nem olhe para trás. Mas não tinha nada de estátua de sal. E a gente, quando olha para a Escritura, a gente vai perceber por que essa mulher virou uma estátua de sal. A Bíblia vai nos dizer que aquela cidade de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída com enxofre e sal. É o que a Bíblia está dizendo, Deuteronômio e depois em Sofonias. Quando a mulher olha para trás para contemplar a destruição, ela é destruída da mesma maneira. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente olha para trás, a gente se torna o nosso passado. Toda vez que a gente olha para o nosso passado, se a cidade foi destruída no sal, ela virou uma estátua de sal e foi destruída também. Não olhe para trás. Não deixe que o seu passado lhe paralise. Não deixe que o seu passado, que traumas que você sofreu, venha lhe paralisar. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Porque o seu passado Ele já cuidou. Do seu passado Ele já perdoou. Os seus traumas Ele já apagou. Em Cristo você pode ter confiança. Em Cristo você pode ter alegria. Em Cristo você pode prosseguir. Em Cristo você vai adiante sem precisar olhar para trás. E essa é a última coisa que Paulo vai nos dizer que ele faz. Ele prossegue. Prossegue para o alvo. Perceba que não é simplesmente ter o foco. Não é simplesmente não olhar para trás. Mas você não pode permanecer no seu estado de inércia. Você não pode ter o alvo, o foco em Cristo. Você pode até não olhar para trás, mas se você continuar na sua inércia, você não vai sair do canto. Você vai olhar para o alvo e vai dizer que bonito, mas você nunca vai alcançá-lo se você não der o passo. Prossiga. 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 É isso que Paulo fala para nós. Prossiga. Não pare. Não fique preso na sua inércia. Dê um passo. Dê um passo. Continue andando. Continue andando. Continue andando. Porque você vai chegar no alvo. Ele vai dizer, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu olho para o meu alvo, eu não ligo com o meu passado, mas eu prossigo para as novidades de vida que Cristo tem para mim. Perceba que o mais interessante numa viagem, quando a gente faz uma viagem, não é chegar no local, que a gente olha, se a gente não der o primeiro passo. A viagem só é legal quando a gente aproveita o caminho. O viajante só é viajante porque ele caminha. Não é porque ele, eu vou para Paris, sei lá. Chego lá e fico parado. Não, vá conhecer, vá andar. Prossiga. Prossiga. É isso que Paulo nos fala. Prossiga. Talvez muita gente chegou aqui desviado do foco, que está disperso. Talvez muita gente aqui está olhando para o passado e isso impede de seguir. Talvez alguém aqui chegou paralisado na sua inércia pela sua falta de coragem de prosseguir, de dar um primeiro passo. Mas eu quero te convidar nesta noite a lançar tudo isso, seja a sua falta de atenção, seja os medos e os traumas do passado, seja a inércia do presente,
que você lance tudo isso sobre Cristo. Lance tudo isso sobre Cristo. E venha entender que Ele tem o melhor para nós. Que Ele tem o melhor para a sua vida. Que a sua vida não é para ficar estagnada do jeito que está. Talvez você olhe e não fique satisfeito com a vida que você está vivendo hoje. Mas Cristo te convoca agora a seguir, a dar mais um passo. Eu quero pedir que vocês levantem. Eu quero fazer uma oração por vocês nesta noite. Quero que vocês orem comigo, pedindo pelo poder da palavra, que aqui é a maior autoridade, a palavra de Deus, que ela venha te fazer prosseguir nesta noite. Você mude a sua mentalidade hoje. Se você vivia parado, você achava que não tinha trabalho para você na igreja, você vivia preso ao seu passado, se você está vivendo uma vida dispersa, se as distrações têm tomado o teu tempo, têm tomado o teu foco, comece a orar e pedir para Deus: Deus, me dá um direcionamento. Deus, muda a direção. Deus, não me faz ser mais desperto. Me desperta para olhar somente para Ti. Feche seus olhos e comece a orar do seu jeito. Fale com Deus. Fale com o Deus que você serve. Deus, eu não quero mais ficar distraído com coisas tão vãs e tão pequenas. Eu quero olhar para Ti, buscar a Ti, porque Tu és tudo que eu preciso nessa terra. Oh Deus, que nada nessa terra venha tirar a glória que há em Ti. Que nada nesse mundo venha roubar do meu coração o amor que eu tenha por Ti. Oh Deus, não sei se você tem coragem de pedir isso, mas se o meu relacionamento, Deus, tem tido no meu coração maior do que o Senhor, eu te peço nesta noite, tira. Oh Deus, se aquilo, minha família, é tudo que eu mais amo e eu estou colocando ela acima de Ti, oh Deus, me faz olhar para Ti, por favor, porque o Senhor disse que quem ama pai, mãe, irmão, filho, filha, mais do que a Ti, não é digno de Ti. Oh Deus, vem nos moldar nesta noite. Vem colocar-nos no eixo para olhar somente para o alvo que é o Senhor. Oh Deus, nós estamos Te pedindo nesta noite que o Senhor venha nos libertar desses traumas, dessas correntes que a gente insiste em nos amarrar ao nosso passado. Venha quebrar hoje as correntes que me prendem nos traumas do passado, na depressão, nas tristezas, nas desilusões do passado. Deus, venha fazer aquilo que eu não posso, porque nas minhas forças eu estou buscando o que está atrás de mim, o que ficou no meu passado. Mas eu não quero mais, Deus. Hoje eu enterro tudo aquilo que vem me prender, que vem me parar. Oh Deus, eu vim amarrar hoje, lançar fora todos os traumas, depressões, tristezas, desilusões do passado, para alcançar a Ti, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para nós. Porque eu sei que o Senhor tem novidade de vida para nós e não ressentimento do passado. Deus, nós viemos Te pedir, Pai. Tira de nós a inércia, a preguiça que há dentro de nós. Oh Deus, que muitas vezes nos paralisa, não nos faz dar um passo à frente. Oh Deus, que o Senhor venha
nos libertar dessa inércia, Deus. Que o Senhor venha nos libertar dessa paralisia espiritual. Nós queremos avançar para as coisas que estão adiante de nós, para as novidades que o Senhor tem para nós. Nos dá a coragem, Pai, de dar o primeiro passo, o segundo passo, de subir o primeiro degrau. O segundo degrau nos faz alcançar a Ti, Deus. Nos faz ter em mente a cidade que o Senhor preparou para nós. Nos faz ter em mente as glórias que o Senhor tem para nós. Oh Deus, nos faz ter em mente que se a gente chora hoje, haverá um dia que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Se houve tristezas no nosso caminhar por aqui, Deus, venha nos libertar hoje, Jesus, e nos faz olhar para a alegria que está proposta em Ti. Meu querido Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha, Pai, nos abraçar, mudar a nossa atitude, Pai. Venha nos transformar, nos converter, porque a gente está indo para caminhos errados, mas o Senhor tem poder para nos converter e nos colocar no eixo. É isso que te pedimos, Senhor. É isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.